Boa noite a todos, os amados irmãos em Cristo, amados irmãos hebronitas. É uma alegria muito grande poder estar novamente na casa do Senhor, nesse dia especial para o povo de Deus. Dia de louvor, de adoração, também de ouvirmos a palavra do nosso bom Deus. Ainda estamos no final, dessa restrição, e se Deus permitir, no próximo domingo, já estaremos com o culto às 19 horas, normalmente, como estamos fazendo, mas já presencial, com os irmãos, como foi hoje, já pela manhã. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Temos alguns irmãos aqui que estão acompanhando. Mas, amados, vamos dar início ao trabalho que é do Senhor. Vamos pedir a direção do nosso Deus para tudo que vai acontecer nesse momento. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai celestial, é sim, Senhor, motivo de alegria podermos estar no dia do Senhor na Tua casa, mesmo com restrições. É uma alegria muito grande poder Te cultuar, Pai. Também pedimos pelos que estão acompanhando em suas residências, que possam mesmo se unir a nós com esse espírito de louvor, de adoração, e também, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. E desde já a nossa oração é que a Tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade e de fácil compreensão. Que possamos receber o alimento espiritual para as nossas vidas e a edificação, Pai. E se porventura há algum amado amigo nosso que esteja assistindo esse culto, essa transmissão, que a Sua palavra, Pai, fale mesmo ao seu coração e que possa haver até reconhecimento da necessidade da salvação. Então, Senhor, receba esse culto ao Senhor, glorifica o Teu nome e assim nós Te pedimos desde já, agradecidos no nome de Jesus, amém. Amados, vamos ter um tempo de louvor, adoração ao nosso Deus. Cante conosco, com bastante alegria, que Deus possa abençoar grandemente. Bem, vamos ficar em pé, quem está aqui no templo, né? Vamos louvar o nosso Deus, e o primeiro cântico, Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Cantemos. Digno tu és de
cântico, Quão Grande é o Meu Deus. Vamos cantar então, Quão Grande é o Nosso Deus. nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor.
Boa noite a todos que estão mesmo nos assistindo nesse momento e a todos que estão presentes. E nós, com grande alegria, podemos dizer que sentimos em nosso coração podermos estarmos aqui na casa do Senhor para adorarmos, louvarmos e cultuarmos seu santo nome. E também dizer que a igreja como um todo tem orado bastante pelas famílias que tiveram separações, tiveram perdas por causa do coronavírus, e também temos orado por aquelas pessoas que estão enfermos. E podemos dizer que vocês podem contar com as nossas orações da igreja, da família de Deus. Você não está só nesse momento. Estamos todos mesmo orando uns pelos outros, e assim Deus tem confortado, tem consolado cada coração de acordo com cada necessidade que cada um está passando. E que Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas, e que assim logo, logo possamos estar mais uma vez juntos como família, como igreja. E nós queremos dar um aviso em relação aos trabalhos desta semana que a igreja estará realizando. Terça-feira, às 19h30, e sexta-feira, às 19h30, e domingo que vem, às 19 horas, esses 3 cultos estarão sendo presenciais, de acordo com o decreto desta semana. Então, nós vamos fazer de acordo com os decretos que saem semanalmente. Se houver alguma mudança, estaremos anunciando a todos essa mudança. Então, nessa semana, os cultos de terça, sexta e domingo que vem serão presenciais. E aproveitem, porque tem sido tão raro estarmos juntos. Eu sei que muita gente anda preocupado, muita gente anda mesmo assim descontente com a situação, mas é uma oportunidade também de podermos estar na casa do Senhor e assim podermos louvar, podermos entoar o seu santo nome e assim rever os amados irmãos. Não sem abraçar, obviamente, mas só olhar a gente fica feliz que estão bem, tá bom? Então, vamos orar por essa semana. Vamos mesmo, se Deus quiser, estarmos juntos e assim vamos ver como é que vamos a cada semana nos portar diante da situação. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, nos guarde de todo mal. Vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos entoar o hino de número 60. Eu gostaria que o irmão César assim nos fizesse uma oração depois, o hino de número 60, saudai o nome de Jesus, arcanjos, vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Hino de número 60. Arcanjos
Oremos. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, que rendemos, Pai, mesmo toda honra e toda glória a Ti, Senhor. O Senhor mesmo que é merecedor e digno de recebermos, Pai, de receber, Senhor Deus, de nós, os Teus servos, meu Pai amado, todo louvor, Senhor Deus, toda honra e toda glória, Senhor Deus. E quero te pedir, Senhor Deus, a tua direção para este culto, Senhor. Esteja abençoando, Pai amado, os cânticos, Senhor Deus, que temos cantado aqui para o Senhor, os louvores, meu Pai. E também, Senhor Deus, venha abençoar, Pai amado, o mensageiro, Senhor Deus, da tua palavra aqui hoje à noite, Pai. Abençoa o teu servo, pastor Nivan. Dá a ele, Senhor Deus, o poder do alto, a sabedoria do teu Santo Espírito, meu Pai, para falar do Senhor, falar da palavra do Senhor, Pai. E nós aqui que estamos presentes, e os irmãos que estão em casa, os amigos, Senhor Deus, que possa estar nos ouvindo, que vai nos ouvir, o Espírito Santo do Senhor Deus faça, Senhor Deus, aquilo que é da vontade do Senhor Deus em nossas vidas. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações para recebermos, meu Pai, tudo aquilo que nós vamos ouvir da Tua palavra aqui hoje à noite, Pai. Que possamos sentir o Teu precioso poder, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer, Senhor Deus, na fé, Senhor Deus. Que possamos, meu Pai, sairmos daqui hoje, Senhor Deus. Nós que aqui estamos e os irmãos que estão em casa, mais fortalecidos, Senhor Deus. Até mesmo animados, Senhor Deus, pelo Senhor, Pai. Abençoa, Pai, esse culto, Pai. Que o Senhor Deus seja realmente, Senhor Deus, exaltado e glorificado, Senhor Deus, através de nós, Senhor Deus. Nós, os teus servos, Senhor Deus. E clamo por salvação, Senhor Deus. Peço pela salvação daquele que nos ouve, Senhor Deus, daquele que vai nos assistir, que vai ouvir a tua mensagem aqui hoje à noite, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor Deus venha fazer a obra mesmo da salvação nesta vida, Senhor Deus. Possa convencê-lo, Senhor Deus, da tua justiça, Senhor Deus, do pecado, Senhor Deus, e do juízo vindouro, Senhor Deus. Que hoje possa ser o dia da salvação, Senhor Deus, desse amigo, dessa amiga, que pode ser, Senhor Deus, que já nos assiste, já acompanha os cultos, as programações, a mensagem, já de tempo, Senhor Deus. E que o Senhor Deus já vem trabalhando, Senhor Deus, nessa vida há tempo, Senhor Deus. Que hoje possa, Senhor Deus, ser o dia mesmo da salvação dessa pessoa, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, nós entregamos esse culto em Tuas bondosas mãos, Senhor Deus. E que o Senhor Deus mesmo seja exaltado e glorificado, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixe sentar, por favor. Bem, nós temos nesta noite o privilégio de falar no momento missionário, nosso amado irmão, pastor Raimundo Lobato Maciel. Ele esteve conosco durante uns 4 meses, né, que pelo menos aqui em Manaus, estava mesmo se recuperando da sua saúde, fazendo exames, tratamento, aproveitando o período que ele estava aqui. Ele estará retornando, se Deus permitir, na próxima sexta-feira para Canutama. E lembrando que Canutama também está sofrendo essa parte com alagações, né? E ele agradece, ele mandou um e-mail, uma mensagem para o pastor Herbert, agradecendo à igreja
por tudo que a igreja tem feito por ele, através das orações, através das ofertas, das contribuições, e assim ele agradece imensamente essa parceria, né, podemos dizer assim, essa ajuda mesmo, não somente parte física, mas também uma ajuda espiritual. E tem sido mesmo um grande benefício, uma grande ajuda para ele. Então, o pastor Lobato agradece, é um amado irmão, muito amado nosso, muito querido nosso. Nós temos uma grande estima por ele, esperamos que ele possa continuar conduzindo o trabalho, apesar das divergências, onde ele habita, onde ele mora atualmente, ali em Canutama, a cidade está passando por dificuldades, ele possa mesmo ser ricamente abençoado por Deus, levando assim o seu ministério, pregando e ensinando e salvando almas ali naquele local. Então, que Deus possa mesmo conduzir o seu servo em paz, assim, até a cidade que ele tem mesmo, tem trabalhado ali. Tá bom? Então, nós vamos orar nesse momento por ele. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo, pastor, missionário Raimundo Lobato Maciel. Tu possa mesmo, nesse retorno a Canutama, e que ele possa ser ricamente abençoado, a igreja ser ricamente abençoada com a sua presença, com seus ensinos, com a ministração da tua palavra através do teu servo. Continue mesmo abençoando a sua vida, a sua família, especialmente sua saúde. Sabemos que já tem uma idade avançada, mas ainda assim tem a força para mesmo anunciar as tuas obras, para fazer mesmo a tua obra com alegria e com dedicação. Guarda-os todo mal os teus servos ali, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ficar em pé e permaneceremos em pé para entoarmos o nosso último hino. O nosso boa noite a todos que se fazem presentes e a todos que estão nos acompanhando via internet. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 até o versículo 56. Mateus 26, versículos 47 ao versículo 56. E diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindos da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes disse, dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, e disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandar, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem
as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Que Deus possa aplicar a sua palavra no coração de todos que se fazem presentes e de todos que estão ouvindo em seus lares nesse momento. O hino que nós vamos cantar é bem propício até pela situação que todos estão passando, o mundo está passando em volta. Diz: amigo, qual é o teu refúgio? Né? Na situação atual, qual é o teu refúgio? E qual o teu destino real quando passar pela situação, quando estiver passando pela doença, esse tipo de coisa? Qual é o teu destino real? Então é melhor ver agora e meditar nesse hino que nós vamos cantar. Que Deus possa abrir teu coração através desse hino também. Teu
Amados irmãos e amigos, muito boa noite. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de te louvar, de te adorar e também, Pai, de pregar a tua palavra, de anunciar a salvação, as boas novas de salvação, Pai. Mas para isso, Senhor, nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo. O Senhor sabe que nós não somos suficientes para essas coisas, especialmente para chegar ao coração de quem quer que seja com a salvação. Só o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode fazer essa obra. O Senhor apenas nos usa como instrumento, e que assim seja, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, abençoa a Tua santa e bendita palavra, essa palavra de salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus amados. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu já falei certamente lá na congregação. Eu não sei se você já viu aquela expressão, quando uma criança é muito agitada, muito peralta, né? Diz assim, essa criança é uma bênção, né? Uma bênção. Então, assim, isso dá a impressão que é uma ironia, né? Está falando justamente o contrário, né? É uma bênção. Mas, na verdade, isso não surgiu como ironia, não, né? Isso é produto da chamada teologia da prosperidade, né? Essa teologia diz que palavras têm poder, né? Eu tenho uma conhecida minha, ela é assim, uma pessoa muito engraçada, muito divertida. Ela não é crente, mas eu tenho assim uma certa liberdade com ela. E ela tem um filho assim, sabe, bem peralta, né? Aí ela disse, é uma bênção, esse aqui é uma bênção, é minha bênção. Aí eu perguntei para ela, eu sabia a resposta, né? Mas para provocar, eu perguntei, por que você disse que ele é uma bênção? Aí ela disse, né? Palavra tem poder. Eu não posso dizer que ele é danado, né? Senão ele fica mesmo, né? Aí eu disse para ela, mas você já disse tantas vezes que ele é uma bênção, né? Se palavra tem poder, por que ele não se transforma numa bênção, né? Continua desse jeito, né? Mas, amados, não, palavra não tem poder nesse sentido. Na verdade, isso é até uma coisa terrível de onde vem isso, essa ideia, né? Porque isso surgiu assim, não é? Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele diz, se você é um filho de Deus, então você tem poder nas palavras também. Veja isso, né? Eu não consigo considerar isso menos que blasfêmia, né? Mas, amados, palavras não têm poder. Mas certamente palavras são importantes. Isso com certeza são, né? E eu não sei se você tem percebido como os homens, eles não têm mais muito respeito pelas próprias palavras. Você vê pessoas do alto escalão político, do alto escalão do poder, falando palavras fortíssimas umas para os outros, né? Pessoas mesmo de alto nível, né? Falando palavras terríveis. Palavras são importantes, né? O nosso Senhor, ele fala lá em Malaquias, está aqui pertinho, né? Um livro antes de Mateus, onde nós lemos, que Malaquias
O Senhor diz assim, né, em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, quer dizer, se vocês me chamam pai, usam essa palavra para mim, pai, onde está a minha honra? O Senhor pergunta ao seu povo. A palavra, né? Isso é importante. Pai, me chama de pai, mas onde é que está a minha honra? Palavras vazias. A palavra de Deus fala palavras frívolas, ociosas. Está lá em Mateus capítulo 12, né? Que o Senhor diz que cada um vai prestar conta das palavras frívolas que falam, palavras ociosas, palavras vazias. Porque ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Palavras frívolas é de um coração frívolo mesmo, vazio, inútil. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Né? Se eu sou senhor e vocês são servos, cadê o respeito? Só usar a palavra pai, senhor? Por que, meus amados, eu estou falando isso? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Essa aqui é aquele episódio, né? Aquele momento em que o Senhor foi preso para ser crucificado. Estava ali prestes a acontecer, né? O maior evento da história. Então, chega lá Judas. Versículo 48. Mateus 26, 48 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amados, essa palavra aqui, palavras são importantes. Né? Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo. Para Judas, amigo. Por que Jesus chamou Judas de amigo? Palavras jogadas assim, como a gente muitas vezes fala, não é? E aí, companheiro, tudo bem? Se vê uma vez na vida, você namora de companheiro, né? Então, será que Jesus estava falando assim? Não, meu amado, né? Certamente não. Aqui tinha significado amigo, amigo. Será que Jesus foi pego de surpresa, pensando que ele era amigo e não era? Com certeza não, não é? Você pode ler em João, no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 63 e 64. João 6, 63 e 64 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde quando? Desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Não foi pego de surpresa, não. Ele sabia desde o princípio, quem o haveria de trair.
Ele não falou ali porque foi pego de surpresa, eu pensava que ele era meu amigo, mas não é. Não. Amigo, ele fala para Judas. Amigo. Certamente, meus amados, Jesus não estava falando, quando ele chama Judas de amigo, ele não está falando do sentimento de Judas para com ele. Ele sabia que Judas era um traidor, e Judas muitas vezes é chamado simplesmente de traidor. Né? Versículo 48 diz assim, ora, o traidor, não fala nem o nome dele, é o traidor, né? Ficou conhecido como o traidor. Certamente, né? Jesus não estava considerando, quando o chama de amigo, não era o sentimento de Judas para com ele, mas certamente era o sentimento dele para com Judas. Amigo. Eu tive o privilégio, né, de ter aula de homilética com o nosso querido pastor Fred, né? Aí ele nos pedia para escrever os sermões antes, né, de passar para ele fazia a verificação, né? E eu escrevi algo como que quando o homem desobedeceu a Deus, Deus e o homem se tornaram inimigos. Aí ele disse, não, ele me chamou em particular e disse, não, é verdade, não. Assim, inimigo, né? Eu fiquei inimigo aqui, ele ficou... Não, o homem ficou em estado de inimizade com Deus. Deus não. Deus não. Ele me corrigiu, né? O homem se tornou inimigo de Deus. Não Deus inimigo do homem. Tanto é que quando ele desobedece, ele procura o homem. Adão, onde estás? Então, meu amado, uma pessoa pode tratar o outro como amigo, mesmo que esse outro esteja em estado de inimizade contra ele? Essa é a pergunta. Eu posso tratar uma pessoa como se ela fosse uma amiga, mesmo ela sendo uma inimiga? A resposta é sim. Sim. Vamos ver aqui algumas atitudes que podem ser feitas, sim, e que Deus até ordena que sejam feitas. Um amigo, ele ama o outro amigo, não é? Mas será que eu posso amar aquele que é meu inimigo? Ter amor para com ele? A palavra de Deus diz que sim. O versículo mais conhecido do mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo. E o mundo que é inimigo dele. Deus amou o mundo. Romanos, né, capítulo 5, versículo de 6. Romanos 5, versículo 6 ao versículo 8, bem conhecido, né, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, ainda nós na condição de pecadores. Sim, sim. Como se ama um amigo, não é? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Do versículo 43 em diante, nos diz que não somente Deus amou, mas ele pede que seus filhos amem também. Ele diz assim, Mateus 5, a partir do versículo 43, diz, ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Quer dizer, amarás teu amigo, né? E odiarás teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste, né? Você está imitando o seu pai. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sim, amar. Não é isso que a gente faz com um amigo? Pode ser feito com um inimigo também. Mas não somente ama, mas além de amar, um amigo abençoa o outro. Não é verdade? E será que eu posso fazer isso com um inimigo também? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Essa história, né? De uma cura realizada ali pelos missionários, né? Por Paulo, Barnabé. Diz assim, a partir do versículo 8, Atos 14, a partir do versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licoânica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, dizendo: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem para idólatras, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Para inimigos, para idólatras. Você viu lá em Mateus que o Senhor diz que ele faz cair a sua chuva sobre quem? Os bons, sobre maus e bons. Abençoa. Um amigo ama o outro amigo, o amigo abençoa o outro amigo, mas pode fazer isso com o inimigo também.
E o Senhor faz isso. E Ele ordena também que seus servos, que seus filhos façam isso. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo... Perdão, meu amado, perdão. Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Isso. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você diz? Bem feito, né? Não. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, teu inimigo, o quê? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que o Senhor nos diz. Para os inimigos, porque Ele faz isso com os inimigos. Trata-os bem. Ama-os. Abençoa-os. Por isso o Senhor disse para Judas: amigo. Um amigo ama, um amigo abençoa, mas tem uma terceira coisa. Além de amar e de abençoar, um amigo avisa. Não é? Você lembra do ditado? Hã? Quem avisa, amigo é. Não é? Avisa. Vê o perigo, não é? Vê que o amigo está entrando em perigo, ele avisa. E sabe, o Senhor faz isso também com os inimigos, os que estão em estado de inimizade contra Ele. Sabe, amado, existe uma ira vindoura, uma ira que está a caminho e está cada vez mais próximo. O dia da vingança do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala desses irmãos que se converteram. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 8 diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Este homem, o apóstolo Paulo, pregou aos Tessalonicenses sobre a ira vindoura. Porque eles não tinham Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. E ele foi lá para avisar. Salmo 7. Salmo 7, o Salmo 7. A partir do versículo 12. Salmo 7, a partir do versículo 12, diz: Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Se o homem não se converter, para ele o Senhor tem preparado instrumentos de morte, a ira vindoura. Instrumentos de morte. Mas, amados, por que esses instrumentos de morte? Da onde é isso? Deus tem prazer na morte? É um Deus sanguinário? Sabe que eu ouvi um pastor falando? Eu estou rindo aqui para não chorar. Ele falou, um pastor disse que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel. Que tinha prazer em matar. Olha isso. Eu digo, esse homem é crente? De onde são, meus amados, esses instrumentos de morte? Por que isso? É porque ele gosta de massacrar? Não, meu amado, é justiça. É justiça. Toda vez que você ouvir falar da ira de Deus, coisas semelhantes assim, da punição, coloque logo a primeira coisa na sua mente: justiça. Não é prazer na morte de ninguém, não. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Mas veja o que diz aqui o versículo 11 do Salmo 7. Deus é o quê? Justo juiz. Justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O justo juiz. É daí que vem esses instrumentos de morte, porque se o homem não se converter das suas iniquidades, ele será punido. Ele será punido. Esse Deus que avisa o ímpio que se ele não se converter, ele morrerá. Esse Deus é um Deus cruel? Qual inimigo que numa guerra vai avisar para o outro onde ele vai estar, onde ele vai ser atacado, onde ele vai ser eliminado? Qual é que vai? Que inimigo?
Quando dois países em guerra vão fazer isso? Ele está avisando, olhe. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Estou com problema nas referências aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O homem não está em inimizade contra Deus, então lhe deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, de quem vocês se tornaram inimigos. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Fujam da ira vindoura. Fujam dos instrumentos de morte. Sabe, o Senhor apontou os instrumentos de morte dele para o seu filho, ao invés de apontar para você. E sacrificou o seu filho, ao invés de sacrificar você. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu filho, a nossa semelhança, para tomar o nosso castigo. Mas se o homem não se converter, sobre ele estarão seus instrumentos de morte. Se o homem não reconhecer que é pecador, sobre ele estarão seus instrumentos de morte, os seus instrumentos de justiça. E ele avisa. E ele avisa. E com toda reverência, eu digo, né? O Senhor pronunciou até um ai sobre os pregadores, sabe? Um ai sobre os pregadores. O apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Como se Deus tivesse dito para o apóstolo Paulo: você está vendo aqueles inimigos lá? Você vai anunciar para eles que eles estão debaixo da espada da lei, que eles estão debaixo da minha ira, mas que há salvação para eles no meu Filho. Vá lá e pregue. E ai de você, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Ai de mim. Não é, pastor Herbert? Ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Ai de nós, professores de escola dominical, nos desviarmos da palavra de Deus
se trocarmos a palavra de Deus pelo entretenimento, por aquilo que o homem quer escutar. Ai de nós. Eu gosto muito de um pastor americano chamado John MacArthur, né? Apesar de que, infelizmente, eu vejo que tem muitos crentes que leem mais John MacArthur do que a Bíblia, né? Acho que John MacArthur ficaria muito triste se soubesse disso, né? E ele deve saber, né? Mas ele, num dos livros dele, contando o testemunho dele sobre ser pastor, ele diz assim: eu prego, um dos motivos porque eu prego o evangelho é porque eu tenho medo de não pregar o evangelho. Medo. Se eu prego por medo, ele diz, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho, se eu não avisar. E o Senhor fala para ti, que ainda não tem Jesus como seu Salvador: amigo, eu te amo, eu te abençoo e eu te aviso. Amigo, qual é teu refúgio e qual teu destino real? Amigo, pensa no bem da tua alma eterna. Vem com arrependimento. Arrepende-te. O Senhor falou para Judas, né? Amigo. E ele fala para você também, que não tem Jesus. Amigo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Como entender, Senhor, que o Senhor trata como amigos até teus inimigos, Pai, amando, abençoando, advertindo, avisando. Como entender? Só o teu grande amor, Pai. Abençoa, se tem alguém que ainda não te tem como amigo, Senhor. Não reconheceu esse teu grande amor. Fala através do teu Santo Espírito a essa pessoa. Traze-o para a tua família, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A amizade, né, está de Jesus para você. Mas ela pode se tornar assim de mão dupla, né? Você também se tornar amigo de Deus. O pastor pregou hoje de manhã: vós sois meus amigos, né? Se fizerdes o que eu vos mando, em obediência e em submissão. Aproveite mesmo essa oferta de amizade. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe.